Bíblia, nós vamos fazer a leitura de Carta do Apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler do verso 5 ao verso 7. Nós na verdade, já estudamos o verso 5, mas eu vou repetir a leitura aqui porque ele está dentro do assunto plenamente do verso 6 e 7, para nós entendermos bem, né? Vamos ler então a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 5 ao 7. Diz a Escritura: Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Amém. Vamos orar. Ó Senhor amado, nós estamos hoje reunidos para estudar Sua palavra. Em nome de Jesus, fale conosco, Senhor. Esses 3 versos que estão diante de nós, suplicamos que o Espírito Santo nos ilumine, nos faça também aceitar a Sua palavra, receber com fé, com obediência, para o nosso bem, para a sua glória, e perdoa qualquer pecado em nós que houver neste momento. Em nome de Jesus, nós oramos assim e agradecemos em Cristo. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Então, como eu acabei de dizer, meus irmãos, o versículo 5, ele já estudamos. Até ontem eu coloquei no grupo a pregação, o estudo, né? Anterior, da nossa meditação na carta, nas pastorais aqui. Estamos, com a graça de Deus, queremos estudar todas as 3 cartas. E vamos relembrar algumas coisas que nós já temos falado aqui. Essas 3 cartas, elas são cartas pastorais, porque são escritas para líderes da igreja. E, então, para que esses líderes, no caso de Timóteo e Tito, eles saibam o que é a igreja, natureza da igreja, eles já sabiam, né? Mas para que eles sejam reafirmados, encorajados no trabalho deles. Então, o que é a igreja, que é a coluna e baluarte da verdade, e como a igreja deve viver, tanto no sentido interno, tanto na questão das relações entre os irmãos, e também no sentido externo, como eles devem lidar com as pessoas lá de fora. Então, nós temos visto isso. E que a igreja, portanto, ela é uma luz, ela é um farol no meio desse mundo de trevas. E aí, meus irmãos, nós entramos propriamente no texto, né? Em que o apóstolo ele se apresenta no versículo 1 como apóstolo, mostrando a sua autoridade, que vem de Jesus, que vem de Deus, e ele fala que ele está escrevendo a um verdadeiro filho na fé, a Timóteo, dando a ele, fala tão amavelmente, dando a ele coragem, porque a tarefa é muito difícil, e falando da graça, da misericórdia e da paz de Deus, que é só com a graça, com a misericórdia e na paz de Deus que Timóteo poderia fazer isso, na paz de nosso Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, então, ele fala do objetivo dele escrever essa carta, que, na verdade, já era alguma coisa que ele tinha manifestado na viagem que ele fez, quando ele partiu para a Macedônia, pedindo que Timóteo ficasse em Éfeso, que é a cidade que realmente que está dentro do contexto histórico, né? E aí, então, o que Paulo pediu para ele? Para que advertisse alguns que não ensinassem uma outra doutrina. Essas doutrinas, como nós já estudamos aqui, eram doutrinas humanas, fabulosas, eram historinhas, e dizia respeito também a genealogias, então pegavam aquelas genealogias, inventavam história dentro delas, e coisas agradáveis, coisas que as pessoas, então, gostavam, mas que eram intermináveis, não acabava, e produziam questões, debates, contendas, brigas mesmo, e podemos até dizer assim, e não a edificação de Deus que consiste na fé. Ou seja, ele está dizendo aqui,
É preciso dizer para essas pessoas pararem com isso, porque elas estão se desviando da obra de Deus por meio do Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui, como nós já vimos, é que existiam pessoas ali em Éfeso que seguiam essas fábulas e genealogias e ensinavam, tinha gente que ensinava, tinha gente que já estava crendo nisso, e aí as pessoas deixavam, esses ensinadores não pregavam o Evangelho, e Deus não estava operando ali, porque a edificação de Deus é através do Evangelho, que consiste na fé. Então, Paulo está dizendo assim, olha, eu estou repetindo nesta carta a minha recomendação a ti, o meu rogo, né, o meu pedido, que diga para essas pessoas pararem com isso. E o fim deste mandamento específico, ou seja, que eles devem parar com essas coisas, versículo 5, é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, veja que Paulo está falando aqui, agora do lado positivo. Então, como eu já falei para vocês também nas nossas posições anteriores, que aqui ele primeiro trata do lado negativo, diz assim, ó, não façam isso, não preguem essas fábulas, essas genealogias. Em vez disso, vocês devem pregar o evangelho. O fim da minha recomendação é o amor, é o coração puro, é a boa consciência que vem da fé, que vem de quando as pessoas creem no evangelho. Então, nós falamos aqui na exposição passada que no momento que as pessoas creem no Senhor Jesus, ouvem o evangelho, elas imediatamente, então, elas começam a serem purificadas na sua consciência. Nós vimos, vocês lembram, que o homem tem uma consciência ruim, um homem ímpio, e o cristão somente tem uma boa consciência. E que essa consciência vai sendo edificada, vai sendo fortalecida, vai sendo purificada através da pregação contínua do Evangelho, dos princípios de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. E que o Evangelho também purifica o coração. O coração fica limpo, purificado, existe uma mudança, existe o lavar do sangue de Jesus, que purifica a consciência, o coração. O Espírito Santo vem habitar e vem transformar essa pessoa, e dali, transformando, mostrando a graça de Deus, o amor de Deus, a pessoa consciente desse amor, ela vai amar também. É uma fé que opera pelo amor. Ela vai amar a Deus e ela vai amar aos seus irmãos, e vai amar os homens em geral. E Paulo diz aqui que essas coisas, elas vêm, então, por meio da verdadeira mensagem, da verdadeira proclamação, e não das fábulas. O que Paulo está dizendo aqui, portanto, é que na medida que a igreja e os pregadores iam deixando o evangelho, iam falando de genealogias e contando histórias bonitas e invencionices e fábulas, deixando o evangelho, aquilo ia, então, matando a consciência, não produzindo um puro coração e não produzindo amor, mas contenda, mais debates e debates, discussões e ódio, na verdade, podemos até dizer assim, ainda que Paulo não use essa expressão aqui, mas é o contrário, né? Do amor. E aí, meus irmãos, no versículo que nós vamos estudar agora, com a graça de Deus, os dois versículos, que é esses realmente que eu quero hoje mais meditar com vocês, os 6 e os 7, o apóstolo Paulo ele vai falar exatamente disso. E, então, tem dois caminhos aqui. Veja, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que tem dois tipos de pregação. Uma pregação das genealogias, das fábulas, e que produz contenda, e uma pregação do evangelho verdadeiro, que produz um coração puro, uma boa consciência e amor, a fé que opera pelo amor. Ora, como estes homens estavam se desviando do evangelho e, consequentemente, se desviando destas coisas, desviando-se do que? Desviando-se algum? Do quê? O que Paulo está dizendo? Está falando assim, olha, eles se desviaram da fé, eles se desviaram da boa consciência, eles se desviaram do coração puro, eles se desviaram do amor, eles se desviaram exatamente do verdadeiro evangelho, que produz todas essas coisas. Eles estão se desviando. Então, o que acontece quando existe esse abandono e quando acontece esse desvio? É isso que Paulo vai falar agora. Então, vamos olhar aqui o versículo 7.
observem comigo, versículo 6 e o 7, desculpe, irmão, 6 e 7. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Então, é isso que vai acontecer quando as pessoas se desviam dessas coisas que são do Evangelho, que é da fé. Ou seja, o que vai acontecer? Vamos olhar aqui, e aí nós vamos olhar com mais detalhes em seguida. Ele diz, eles desviando-se alguns, se entregam a vãs contendas. É isso que vai acontecer. Quando existe o desvio, ele vai ficar no lugar do Evangelho vãs contendas. E ele continua falando assim, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Observe, irmãos, que essas vãs contendas, elas vêm daqueles que estão desviados. Elas são o efeito do desvio deles. Mas eles, que estão produzindo essas vãs contendas, eles se sentem mestres da lei. É muito importante nós observarmos aqui, então, que o apóstolo Paulo está colocando, que não existe consciência nessas pessoas do que está ocorrendo. E muitas vezes, talvez não sempre, quando elas são tão cridas e as pessoas começam a ouvir esse tipo de gente, também não há essa consciência. Que consciência é essa? De que, na verdade, eles não são mestres, mas eles se sentem mestres e eles se põem como mestres. Eles se convencem que eles são mestres, se põem como mestres diante dessas pessoas e, na verdade, eles não entendem. Vamos olhar aqui os verbos. Eu sempre gosto de destacar os verbos com os irmãos. Os verbos desviar-se, verbo desviar, né? Do que desviando-se alguns se entregaram, verbo entregar. Querendo, verbo querer. Não entendendo, verbo entender. O que dizem, o que afirmam. Irmãos, observe então que existe aqui um problema original. O que está acontecendo? E é isso que nós precisamos enfatizar bastante. E quando há um desvio do Evangelho, o apóstolo Paulo está dizendo que essas coisas vão acontecer. E essas coisas vão acontecer porque essas pessoas que estão se desviando do Evangelho, que estão se colocando como mestres na igreja, elas não são mestres, mas elas estão se pondo como mestres, e elas, na medida que elas se põem como mestres, então, elas estão produzindo todas essas coisas. Porém, a realidade é que elas não conhecem, elas não entendem, elas não sabem de nada. Elas são pessoas que estão enganando a si mesmas e enganando os outros. Observe bem isso. Agora, vamos entender melhor olhando o texto. Vamos lá. O versículo 6, ele diz assim, do que desviando-se alguns. Quem são esses alguns? Primeiro, nós precisamos observar aqui esses alguns. Esses alguns são os mesmos do versículo 3. Bora ler o versículo 3, que diz assim, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertir alguns, que não ensine outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis e que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé. Então, esses alguns do versículo 6 são esses alguns que estão ensinando fábulas, que estão ensinando genealogias intermináveis, que não edifica, que não produz nada. Esses alguns, eles estão fazendo isso porque eles se desviaram, porque eles mudaram de caminho, porque eles abandonaram a fé, o evangelho, a verdade, a palavra de Deus, a mensagem realmente que eles deveriam estar pregando. Então, eles abandonaram, eles se desviaram. E eles se desviaram exatamente para genealogias e para as fábulas, para os ensinos humanos, para as invenções humanas. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, que eles se desviando, eles se entregam. Veja agora a continuidade. Na medida em que eles se desviam, eles se entregam. Na medida que eles se afastam das coisas do evangelho, da fé, da boa consciência, do coração puro, do amor, eles se entregam. Se entregam a quê?
Aí o Paulo diz assim, as vãs contendas. Vamos observar então que, se nós formos comparar as palavras aqui, nós vamos entender como isso é terrível. Por quê? Porque, meus irmãos, as palavras que o apóstolo Paulo fala em relação à fé e ao evangelho são coisas que produzem, são coisas assim, deixa eu ver se eu vou usar aqui as expressões bíblicas mesmo, né? É a frutificação. Você vê que quando a Bíblia compara a obra de Deus com coisas da vida, é sempre assim, como coisas que edificam, que frutificam, que crescem, enfim, vão produzir algo bom. A Bíblia diz que a igreja é um edifício. A Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, que Deus está assim, trabalhando como oleiro no barro. Olha só, está produzindo. Né? A Bíblia diz que Jesus disse que a igreja é como uma videira. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os galhos. E que dá fruto, mas que dá mais fruto ainda com o tempo. Olha só, crescimento, frutificação, vivificação. O apóstolo Paulo compara a igreja com o corpo. E você vê uma criancinha, ela nasce, ela não sabe nem falar, ela só faz chorar e ela só faz mamar. E ela toma ainda o leite, ela não pode fazer muita coisa, ela é muito pequenina, ela é muito frágil, mas ela vai crescendo. Ela aprende a falar, ela daqui a pouco já está, vai começar ali, né, os primeiros passos, daqui a pouco já vira um adolescente, se desenvolve, se torna um homem forte, adulto, uma mulher forte, adulta. É o crescimento. Então, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo assim, olha, preste bem atenção nisso. Só o Evangelho produz edificação, vida. Só o Evangelho produz. Só o Evangelho produz. O Evangelho não é vão. O Evangelho não é alguma coisa que você prega, que você ensina, que você fala, que não produz nada. Não, não, não. Na medida que o Evangelho genuíno é proclamado, o poder do Espírito Santo, e as pessoas movidas por esse mesmo Espírito, atendem ao Evangelho, creem no Evangelho, elas têm as suas vidas transformadas. Elas nascem de novo. Elas são justificadas. Elas mudam. É uma nova criação. Lembra que Paulo diz em outra parte? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Então, e elas passam a crescer, a serem cada vez mais parecidas com Deus. E a ênfase aqui, muito importante, veja que coisa. A característica que Paulo enfatiza aqui e que ele vai enfatizar em outras partes. Ontem eu estava lendo as pastorais todas e eu observei várias vezes, sempre Paulo enfatiza o amor. O amor. Então, aquilo que ele está falando aqui agora, o fim do mandamento é o amor. Quer dizer, amor, amar a Deus e amar ao próximo. E veja, a partir do momento que eu amo a Deus, vocês lembram de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus disse que ele veio aqui não para ser servido, mas para servir. Jesus Cristo lavou os pés. Jesus Cristo serviu. Então é uma vida de amor e amor sacrificial. Amor de serviço. É um amor que se expressa no serviço, no bem, na edificação espiritual, mas não só espiritual, mas também nos outros sentidos, físico, inclusive. Então, realmente é algo que ali se evidencia. Quando você chega em João capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo diz que o mundo vai conhecer que o Pai ama aos discípulos pela unidade deles, pelo amor que eles têm uns com os outros, pelo serviço que eles manifestam uns aos outros. Então, isso não existe no mundo. Irmãos, todos os discursos do mundo não produzem isso. Eu não estou falando de construir uma casa, eu não estou falando de construir uma nação, eu não estou falando de fundar um negócio, uma empresa, eu não estou falando de, começar alguma coisa humana, porque isso aí os homens fazem. Eles fazem isso. Mas assim, deixa eu ver se eu dou aqui uma ilustração de novo com uma planta.
Eles fazem, mas a planta morre. Existem as marcas da morte. Sabe quando a planta ela está doente, ela começa a secar, né? Então, tudo que eles fazem está marcado pela morte. Os homens podem produzir filosofias, raciocínios, os homens podem produzir ciência. E tudo que é bom é Deus que está dando para eles, evidentemente. Mas é o que a gente chama de graça comum, né? Mas mesmo aí não tem algo que se produz no sentido do evangelho. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, e guardem muito isso, porque é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando de alguma coisa que só o evangelho produz, que Deus faz por meio da sua palavra. É uma vivificação espiritual. É aquilo que também podemos ilustrar com Efésios capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas ele nos vivificou. Então, só acontece isso. Veja que ele diz aqui, no finalzinho, quase no meio do versículo 4. Produzem questões, mais produzem... Antes do meio, na verdade, vamos ver aqui. Que mais produzem questões do que edificação de Deus. Olha só que coisa. Que mais produzem questões do que edificação de Deus. O que Paulo está falando aqui é disso, que Deus está fazendo no seu evangelho. Essa obra gloriosa, grandiosa, de transformar um povo maldito, caído, em um povo de Deus. Em uma igreja santa, viva, e que ele vai levar para o céu, e que vai habitar no novo céu e na nova terra com ele para sempre, conforme o Apocalipse. Isso aqui, uma ONG não faz, filosofia humana não faz, um país não consegue produzir, um governo, a política não faz isso, a religião humana não faz isso. Nada acontece, meus irmãos, parecido com isso, somente o Evangelho, somente a palavra de Deus que opera essa vida, essa graça, e que ele expressa nessas coisas tão maravilhosas, amor, coração puro, boa consciência, que vem da fé não fingida. Só o Evangelho, só o Evangelho. Então, o que Paulo está dizendo aqui, quando as pessoas se desviam do Evangelho, qual é o resultado? Agora vamos entender por que ele fala isso no versículo 7. Versículo 6. Desviando-se alguns, entregam-se, quando eles se desviam dessa vida, eles se desviam dessa obra de Deus, o que sobra? Vãs contendas. Sobra uma coisa vã. Você está entendendo a expressão? Vão. Vazio. Não tem nada. Não tem nada. Nada. Você não vê vida naquilo. Você não vê mudança. Você não vê as pessoas sendo transformadas. Você não vê as pessoas sendo santificadas. Você não vê as pessoas sendo cheias de amor. Não tem amor. Não tem boa consciência. Não tem coração puro. Não tem, irmãos. Desde que se desvie do Evangelho de Jesus Cristo e comece qualquer igreja, qualquer pastor, qualquer pregador, qualquer denominação religiosa, qualquer organização, igreja, indivíduo que se diz cristão, mas ele não está pregando o Evangelho, mas ele está pregando genealogias e fábulas, talvez você me diga assim, pastor, mas hoje ninguém mais fala de genealogia. Eu não conheço ninguém que fale de genealogia. Não tem mesmo. Isso aqui era algo do tempo de Paulo. Mas existem as genealogias dos nossos dias, meus irmãos. Eu quero falar de algumas delas hoje. Bem brevemente, só para exemplificar. Existem as fábulas dos nossos dias, meus irmãos. E são porque, é assim, vai só mudando a forma, mas a natureza das coisas é mesmo. É fábula, é invenção humana. E a gente pode colocar na classificação, então, todas de genealogias e de fábulas. Paulo está dizendo que isso é discurso vão, que isso é contenda vã, que isso produz muito debate, com certeza. Isso produz, como ele coloca aqui, questões, debates.
Então alguém diz, mas eu acho que a história verdadeira da genealogia é essa. O outro diz, não, não, você está errado, é essa que outra. Aí começa a debater. Isso produz debate, produz contenda, produz ódio, produz briga, produz divisão, produz racha de igrejas, produz pessoas dizendo-se ambas cristãs, mas não se falando mais, não querem mais saber umas das outras. Produz todo esse tipo de confusão, produz intermináveis questões, como ele coloca aqui, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem. Não preciso nem dizer, Paulo está dizendo aqui, produzem questões, produz questões, produz debates, produz briga, produz discursos e discursos, mas tudo, absolutamente tudo isso é vazio. Deus não está lá, não é a pessoa se convertendo, não tem gente mudando de vida, não tem pessoas sendo cheias de amor, se tornando mais humildes, mais servas uns dos outros, mais mansas. Não, eles vão se tornando cada vez mais briguentos, que contendem, que se desafiam, que vão mesmo para o debate. Debates e debates e debates e debates. Então, o apóstolo Paulo agora apresenta o caráter e o tipo na verdade, de discurso destes homens. Eu já tinha falado que esses discursos são vãos, mas agora eles falam do caráter destes homens, no versículo 7, e ele fala também, ele dá mais uma característica desses discursos, e é por isso que eles são vãos. No versículo 7, ele diz assim, querendo ser mestres da lei. Eles querem, é algo que eles decidiram. Aqui, então, evidentemente, tem um elemento muito forte do orgulho, da presunção humana, de alguém que quer se colocar diante do povo de Deus, diante da igreja de Deus, diante dos irmãos, diante dos cristãos em geral, como mestres. E olha, meus irmãos, preste bem atenção nisso, tá? Não é mestre de filosofia, não é mestre de religião pagã, é mestre da lei. Não é mestre de ciência, né? Não é mestre de qualquer coisa, não. É mestre da lei. Esses homens, então, dizem assim, olha, vocês sabem a Bíblia? Porque a lei era o Antigo Testamento, eles não tinham o Novo Testamento completo ainda, naquela época. Então, eles pegam o Antigo Testamento e eles pegam e dizem assim, vocês sabem este livro aqui? Nós somos mestres deste livro. Nós somos mestres da lei de Deus. Nós somos mestres da palavra de Deus. Vocês querem saber a palavra de Deus? Venham conosco, nós vamos ensinar vocês. Eles se colocam como mestres, não é, irmãos, de outras coisas, não. É isso que é mais terrível. Eles se colocam como mestres da lei. E aqui, como eu disse para vocês, tem o elemento da presunção, do orgulho, porque são eles que decidem isso. Não é a igreja que disse isso. Não foi Deus que disse, olha, eu estou escolhendo estes homens como mestres. Eles são como os profetas falsos do Antigo Testamento, que eles se põem diante do povo, que Deus fala, por exemplo, no Antigo Testamento, olha, eu não os ensinei, eu não os chamei, mas eles se colocaram diante do meu povo como mestres, como profetas. Eu não lhes dei visão nenhuma, eles dizem, o Senhor me deu visão, o Senhor me deu palavra, o Senhor falou comigo. Então, são eles que se colocam como mestres da lei, mestres da palavra de Deus. Só que eles não são mestres. Porque quando você se coloca como mestre de alguma coisa, você tem que entender o assunto e você tem que fazer afirmações corretas dentro do assunto.
Duas coisas vocês têm que fazer. As suas palavras, quando você se põe como mestre de alguma coisa, seja do que for, as suas palavras têm que ser palavras de mestre, palavras que você está usando corretamente, que você está entendendo o sentido das palavras. Em segundo lugar, você chega a fazer, portanto, afirmações convictas, firmes de um mestre. E aquilo é verdadeiro. Por quê? Se você é um mestre, você então entende o que você está falando sobre aquele assunto. Portanto, você usa palavras corretas, você diz coisas corretas, entendendo o que você está falando, e não somente as palavras em si, individualmente, são corretas, mas as afirmações, as proposições, aquilo que você finalmente está colocando como verdade, você está explicando as coisas e afirmando com segurança de um mestre, realmente são verdadeiras. Não é esse caso, irmãos. Vamos olhar o que Paulo diz? Paulo diz assim: querendo ser mestres, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Então, nós temos duas coisas aqui. Eles não entendem o que dizem, nem o que afirmam. Há dois tipos aqui há duas coisas aqui, melhor colocando, que Paulo quer dizer. Paulo quer dizer que esses homens usam palavras, sabe, eles vão soltando palavras, eles são fáceis em falar, mas palavras que eles mesmos nem entendem direito o que quer dizer. Consequentemente, aquilo que eles vão afirmando, eles também não sabem, não compreendem. Eles não estão falando baseado no entendimento claro, mas eles afirmam como se eles entendessem, e eles afirmam com eloquência, convicção, firmeza. Eles, então, dizem, é isso. E a forma que eles falam é com tanta segurança que quem não sabe, que quem não entende, que quem não conhece o assunto diz, não, mas essa pessoa fala com tanta segurança. Nós já vimos alguns dizer assim, né, de alguns tipos de pessoa que depois, vocês já não passaram por esse tipo de experiência, de pessoas que depois você descobre que elas não sabem nada do que elas estão falando, mas alguém comentou assim, mas ele fala com tanta segurança, ele fala com tanta convicção, e como um mestre mesmo. É isso que Paulo está falando aqui, meus irmãos. Ele está dizendo de pessoas que não têm entendimento, que não sabem, que não compreendem a palavra de Deus. Porque era isso que eles estavam fazendo. Vamos agora juntar os versos para nós entendermos melhor. Vocês lembram que eu disse agorinha que esses alguns são esses alguns do versículo 3. Vamos voltar de novo para o versículo 3? Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso para divertir alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis. Vamos agora entender. Essas fábulas, portanto, agora nós podemos entender melhor que quando Paulo fala de fábulas e genealogias intermináveis, Paulo está falando de interpretações da lei de Deus. Interpretações da lei de Deus. Então, esses homens pegavam a lei de Deus, interpretavam, só que eles interpretavam conforme invenções, conforme as suas invenções do que a lei de Deus estava dizendo, e conforme as suas invenções de genealogias. Então, naturalmente, eles pegavam aqueles personagens e inventavam histórias bonitas, fantásticas, coisas assim chamativas, e apresentavam aquilo para as pessoas. E o que eles não faziam, na verdade, meus irmãos, era tomar a palavra de Deus no seu sentido puro, simples, direto, a verdade do que as Escrituras estão dizendo. Mas eles acrescentavam às Escrituras as suas invencionices, seja em termos das suas genealogias intermináveis,
seja em termos das suas fábulas, e essas coisas estão, na verdade, ligadas. Ou seja, meus irmãos, como é que nós podemos ilustrar isso? É que eles tomavam a lei de Deus e se diziam, nós somos intérpretes da lei de Deus e mestres da lei de Deus, mas no final das contas, a lei não era exposta, a palavra de Deus não era exposta, o evangelho não era exposto, a verdade de Deus não era exposta, mas o quê? As ideias deles, as invencionices deles. O que ia acontecendo então, gradativamente? Ia acontecendo em que eles estariam cada vez mais enganados e enganando. E eles falavam de coisas, falavam de expressões da lei de Deus, sem entender o que aquelas palavras queriam dizer. Primeira parte. E eles faziam afirmações baseadas nessas suas interpretações dessas palavras, que parecia coerente, mas na verdade também não tinha nada a ver. Eles falavam de maneira firme, e não falavam de maneira duvidosa, mas eles falavam de maneira firme, de forma que parecia que eles sabiam o que estavam falando. Mas não era nada daquilo, irmãos. Não era nada. Era ignorância, era invencionice, era plena ignorância da verdade da palavra de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que tudo isso gerava discursos vãos, vazios desses homens. Por isso que não produzia nada. Produzia muita empolgação, produzia talvez muitos discípulos, produzia muita contenda e debate, mas não era a verdade. E o povo ficava naquilo, ficava naquilo. O que isso vai gerar, finalmente? Não vai gerar edificação de Deus, não vai gerar fé, não vai gerar, como ele fala no versículo 5, a boa consciência e o coração puro, não vai gerar o amor. Vai gerar só aquilo que é vão e vazio. Eu queria que você pensasse agora comigo. Será que ficou claro essas coisas? Pode falar, né? Sim. Uhum. Aham. Uhum. É isso, irmão. É isso. É. Isso. Uhum. Isso. E aí, obrigado, irmão, porque você me fez lembrar uma coisa também, que é exatamente isso. Paulo fala muito em nós sermos operantes, termos boas obras, mas não é boas obras no sentido legalista, né? É o efeito realmente do evangelho, né? E ele deixa isso claro quando nós chegarmos lá, se Deus nos permitir, nós vamos ver isso. Por exemplo, ele diz para o servo, veja que Paulo nem era revolucionário, né? Ele não diz para ter uma revolução dos servos, ele diz que os servos, eles deveriam ser obedientes aos seus senhores para dar bom testemunho. Ali é uma coisa interessante que aí entra isso que você está falando, de que o testemunho vai chegar lá fora, é o que Jesus também fala da unidade da igreja, né? Do amor prático, vai chegar lá fora, as pessoas vão olhar aquilo ali e vão dizer assim, esse povo se ama, esse povo eles estão mostrando a beleza do evangelho na prática. E o ponto aqui, eu agradeço que você falou, irmão, que isso não vai aparecer nas conversas vãs. Não vai aparecer. Então, evidentemente, nós podemos lembrar, ainda não é bem o meu assunto, mas já quero aqui conectar com esse ponto, é que vai acontecer aquilo que o Paulo vai falar, por exemplo, em Romanos 2, dos próprios judeus, que eles desonravam a Deus diante dos gentios, né? Mostrando uma religião hipócrita. Então,
o testemunho, não existe nem vida dentro da igreja, quando as fábulas começam a crescer, se desenvolver, e o testemunho também é anulado. Mata-se o testemunho, e as pessoas vão olhar e não vão ouvir mais. Elas vão ficar com uma impressão péssima daqueles que falam no cristianismo, que falam, entendeu? Então, agora eu queria, meus irmãos, tem alguma questão mais que vocês gostariam de falar? Não? Se tiverem, pode fazer. Pergunta, colocar alguma coisa. Mas eu gostaria de colocar para vocês hoje dois exemplos do que eu vejo, 2 ou 3 exemplos do que eu vejo em termos de genealogias, do que tem acontecido hoje nos nossos dias, que está produzindo esse tipo de coisa aqui. E, finalmente, eu quero falar da cura disso, né? Como é que a gente pode, como é que nós podemos nos prevenir desse tipo de coisa? Porque tudo que Paulo está falando aqui não é apenas denunciar essas coisas, mas dizendo assim, olha, precisa calar essas coisas e precisa voltar a fazer o que é certo, o que é correto, o que é o papel da Igreja de Deus. Mas vamos olhar aqui, então, para duas coisas que são genealogias, duas ou três coisas que são genealogias e invencionices dos nossos dias. É muito interessante que o princípio aqui que nós podemos aplicar, que sempre que teremos genealogias ou fábulas para toda a cultura e para todos os tempos, sempre vai acontecer o quê? Sempre vai acontecer o seguinte, essas pessoas, elas vão se dizer mestras da lei. Tá? Primeiro ponto é esse. Claro, irmãos, que existem perigos fora da igreja, mas agora é um perigo interno, né? Então, veja, é isso que nós temos que observar muito bem. Então, elas vão se colocar como mestres da lei. Só que elas vão pegar a lei, pegar a palavra de Deus e colocar um monte de invencionice, de fábulas, de coisas que são humanas. Com isso, elas vão encobrir a lei e elas vão produzir vãs discursos. Nada, zero. Esse é o princípio geral. Eles se fazem comércio da lei, mas eles não entendem o que diz exatamente porque eles estão enchendo, cobrindo a lei de genealogias e de fábulas. Isso aconteceu, antes de dar um exemplo atual, mas isso aconteceu, por exemplo, nos tempos da igreja, da época da reforma. Estava acontecendo muito, por isso que os reformadores se voltaram contra isso. O que eles fizeram? Eles disseram assim, olha, o evangelho está encoberto por uma porção de tradições humanas, por uma porção de fábulas e genealogia daqueles dias. Então, os mestres da igreja se põem como mestres da lei, mas eles não pregam o evangelho. E tudo que se produzia era discurso vão, era coisas que, no final das contas, era uma religião cerimonialista naqueles dias, né? E que não produzia, no final das contas, a verdade, o evangelho, a mudança, a transformação. E que os reformadores, estudando a Bíblia, eles perceberam, e ouvindo pregadores antigos, veja, eles não negaram toda a tradição, eles começaram a combater as fábulas, as genealogias, as falsas tradições. Mas eles, voltando aos antigos, por exemplo, Agostinho, eles observaram, o evangelho está sendo abandonado. O que nós poderíamos colocar hoje nos nossos dias? Eu quero dar aqui 3 exemplos. Primeiro, quando pessoas se põem nas igrejas, ou em denominações, ou até fundam denominações, dizendo-se exatamente mestres, pastores, mestres da lei, profetas, o que for, e eles não trazem a palavra de Deus, eles trazem supostas revelações, visões, coisas que eles dizem que Deus deu para eles, que Deus concedeu a eles, que Deus lhes deu diretamente. E então eles contam histórias fabulosas. Essa coisa de contar história, irmão, sempre foi popular, né? E eles contam histórias fabulosas que aconteceram com eles, ou que aconteceram com outras pessoas da sua fé, do seu ramo religioso e tal. E aí eles, ao contar essas coisas, eles não estão dizendo claramente que eles estão contra o Evangelho ou contra a Bíblia. Não, eles se põem como mestre da Bíblia. O ponto sempre é esse. Se põem como mestre da Bíblia, mas aí então eles vão encobrindo o ensino da palavra de Deus com essas invenções, com essas revelações, com essas histórias, com essas intuições, o que for.
E eles vão tentando harmonizar o que a Bíblia diz com essas coisas. Só que quando eles fazem isso, eles torcem o sentido das palavras, das Escrituras, eles falam aqui como se entendesse o que a Bíblia está dizendo, mas não estão entendendo, e, consequentemente, vão fazendo afirmações assim, sabe, com convicção, né? E falam firmemente, e muitos são eloquentes, têm uma boa oratória, e então parece que estão falando coisas verdadeiras. Mas é isso que Paulo diz aqui, irmãos. Eu estou fazendo questão de colocar o princípio geral, sempre inventando coisas e sempre colocando em cima da Bíblia, tentando relacionar a Bíblia, mas no final é isso que Paulo diz, querendo ser mestre da lei, não entendendo nem o que diz e nem o que afirma. Esse é um tipo de coisa. Um terceiro exemplo que nós podemos dar hoje já é num nível mais assim acadêmico, filosófico, alguma coisa assim. Veja, quando eu falo essas coisas, eu não estou falando contra a filosofia. Existe a graça comum de Deus. Eu não estou falando contra a filosofia em si. Existe muita coisa boa na filosofia. Porque Deus deu graça comum aos homens, para os homens pensarem nas coisas, e existe o que é bom na filosofia. Mas eu estou falando do que é mal, do que exatamente é humano, do que vem de um coração incrédulo e invencionices. E quantas vezes na história da igreja, meus irmãos, isso também ocorre nos nossos dias, através de filosofias e filosofias humanas, incrédulas, e que vão se misturando com o cristianismo e vão produzindo também mestres da lei, pessoas que se põem como teólogos ou como mestres ou como professores e começam a falar coisas que são da filosofia humana e que são produtos de um coração incrédulo, mas vão tentando misturar isso com a santa palavra de Deus, com a santa lei de Deus. São essas pessoas, por exemplo, que fazem alguns discursos, só para dar um exemplo para vocês, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, uma parte dela é apenas a palavra de Deus. Esse tipo de discurso que aqui e ali nós vamos ouvindo, meus irmãos, que são misturas de filosofias humanas com as coisas de Deus, e que, de novo, o que vai acontecer? Eles vão falar palavras como se eles tivessem entendimento do que aquelas palavras das Escrituras querem dizer, mas eles estão falando de coisas que eles não entendem sobre o que a Bíblia diz. E eles vão fazer afirmações e chegar a conclusões, de novo, convictas. Muitos deles são homens de grande peso intelectual, que conhecem história, conhecem filosofia, conhecem vários ramos das ciências e da filosofia e da história humana, e realmente são mestres em várias áreas, mas que, quando se põem como professores de Bíblia, eles vão contaminando o Evangelho e vão produzindo discurso. O que, irmão? Vão. E preste bem atenção. Eu dei 2 exemplos para vocês. Tanto a um nível mais popular, que é das novas revelações, das religiões, que apelam para muitas histórias, como para um nível mais acadêmico agora. O que essas coisas produzem? Nada. Não produzem nada. Não tem produzido nada. Tem produzido só morte e contenda e divisão e confusão. Mas o Evangelho mesmo não produz. O terceiro exemplo que eu quero dar hoje aos meus irmãos já é na área mais política. E essa é uma coisa que está acontecendo muito nos nossos dias. É quando pessoas, também se colocando como mestres da palavra de Deus, eles se põem como militantes políticos e trazem o seu lado político, a sua ideologia política, independente de que lado seja, independente de que ideologia seja, independente de que partido seja, tanto faz, meus irmãos. Mas eles trazem a sua ideologia, o seu partido, e dizem assim: aqui nós somos de Jesus Cristo. Aqui nós somos de Deus. E todos os outros são de Satanás. Todos os outros, tudo que não concorda conosco, tudo que não está do nosso lado, tudo que não está do nosso lado ideológico, político, do nosso partido, o que for, não é de Deus, porque nós somos os representantes de Jesus Cristo. E isso, meus irmãos, tem encontrado grande campo nos nossos dias, contaminado muitas pessoas. Pessoas que antigamente você encontrava nas redes sociais falando de Jesus, falando de Cristo, colocando coisas da Bíblia. Hoje só tem discurso político.
hoje só apresentam exatamente esses discursos como se fossem a palavra de Deus, como se fosse o Evangelho de Jesus. Associam o lado político com o santo Evangelho, com a santa palavra, e dizem: esse lado é de Deus. No momento em que essas pessoas fazem isso, irmãos, se pondo então como mestres, de novo, como mestres da lei, como mestres das escrituras, eles estão fazendo a mesma coisa. Nesse campo político, nesse campo ideológico, político, partidário, de campanha, de militância, existem muitas fábulas também, existem muitas genealogias, existem muitas histórias inventadas, difamações de A, de B, de C, teorias da conspiração, pessoas que se apresentam na internet como se fossem pessoas que, olha, eu sei alguma coisa que vocês não sabem, vocês nunca ouviram falar, mas eu sei, e eu vou contar para vocês uma história, uma teoria da conspiração, que estão querendo perseguir os cristãos, e inventam coisas e põem mais e mais e mais histórias para as pessoas. Meus irmãos, esse é um tipo muito comum, muito atual, nesses nossos dias de fábulas e de genealogias. Da mesma forma, essas pessoas se colocam como mestre da lei, elas começam a associar a Sagrada Escritura com as suas ideologias, com seus partidos, com seus lados políticos, começa a usar termos das escrituras como se a Bíblia quisesse dizer aquilo que o seu partido diz, ou que o seu lado político diz, e começa finalmente, você vê, usa as expressões, não entende o que está sendo dito, e finalmente chega a conclusões e afirmações eloquentes, firmes. Ah, Deus está dizendo isso. Deus está afirmando isso. E afirmo com convicção e enganam a muitos. Eu quero colocar para os meus irmãos, então, esses 3 exemplos, para que vocês pensem como uma espécie de prevenção para todos nós. Permita que eu coloque o seguinte para os irmãos. Todas as vezes, não importa, irmãos, veja, é sempre a mesma característica, não importa a forma, o tipo como isso se apresenta para nós, a natureza é sempre a mesma. Genealogias, fábulas, pessoas que se põem como mestres das escrituras, que tomam as palavras das Escrituras misturadas com seus discursos e com suas fábulas, torcendo os sentidos, não entendendo o que estão falando, e chegando a conclusões e afirmações que eles também não entendem. E tudo isso se caracteriza nesta expressão paulina: vãs contendas. Isso é vão. O que isso tem produzido na igreja dos nossos dias? O que as novas revelações têm produzido nas igrejas? Destruído igrejas. O que as filosofias humanas têm produzido no meio cristão? Destruído o meio cristão. O que ideologias políticas e lados políticos e partidos políticos têm produzido no meio cristão? Destruído igrejas. Contaminado igrejas. Em contendas, em brigas, em debates, naquilo que é vão, e não a obra de Deus. Então, me permite concluir agora com a solução de Paulo aqui. A solução de Paulo é o seguinte, versículo 3. Bora ver o que Paulo diz para ser feito nesse caso? Vamos lá, versículo 3, ele diz assim: como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires alguns e não ensinem outra doutrina. O primeiro ponto, irmãos, nós precisamos ser radicalmente negativos. Ou seja, para nós mesmos dizemos assim: eu não quero genealogia e fábula. Aqui Paulo está falando com um ministro, né? Com um pastor. E esse pastor tinha que chegar e dizer assim: parem com isso. Não façam isso. Não ensinem essa doutrina. Mas isso se aplica aos ouvintes também. Os ouvintes têm que dizer: não vou ouvir isso. Não quero saber disso. Não vou colocar os meus ouvidos e as minhas meditações nesse tipo de fábula e genealogia. Não quero saber disso. Não quero tratar disso. Não ouvirei. Segundo, irmãos, é o lado positivo. Versículo 5. O fim do mandamento é o amor.
de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Todo ministro, todo pastor, nesses nossos dias, se é pastor de verdade, se é ministro de verdade, que deixe de falar essas coisas. Que não, que não se que não trate desse tipo de coisa, que não proclame esse tipo de genealogia, de fábula, porque se estiver fazendo isso, se continuar fazendo isso, Paulo está colocando essas pessoas aqui como aqueles que ele vai falar mais lá. Depois nós vamos ver, vamos observar, são homens que estão desviados da verdade, que estão proclamando falsos evangelhos. Então, todo ministro fiel, isso, irmãos, tem que ser dito claramente. Se você é um ministro, se você é um pastor, estou colocando aqui pastor que hoje sou eu, né? Mas está sendo gravado, então outras pessoas que ouvirem, o chamado da palavra é o seguinte: o pregador, o pastor, seja no púlpito, seja nas redes sociais, seja em toda a comunicação, ele é ministro. Ele tem que falar o evangelho. É claro que ele não vai, todas as conversas, falar diretamente do evangelho, mas ele é um ministro. E onde ele está, ele tem que ser um representante de Cristo e falar das coisas de Cristo. E toda a conversa dele tem que gerar, mesmo quando ele não conversa diretamente, mas é baseado em Cristo. E não em filosofias, em ideologias, em genealogias, em fábulas, em novas revelações humanas, mas na palavra de Deus. E especialmente quando ele fala publicamente em redes sociais e quando ele anuncia o evangelho no púlpito, ele tem que ter muito cuidado em se apresentar como um ministro do evangelho de Jesus e ponto. Ele não é um proclamador de filosofias, ideologias, o que for, coisas dos homens, mas um ministro do evangelho. O ministro, ele sempre está preso à igreja de Deus. Ele sempre está, quando eu digo preso, não vou colocar preso, que é uma palavra que eu acho que não é boa, mas ele está em comunhão e associado à igreja de Deus. Aonde ele chega, mesmo quando ele está no público. E ele deve prezar, portanto, em todas as suas palavras, em todos os seus discursos, se posicionar e se colocar como ministro do Evangelho. E quanto aos ouvintes? Meus irmãos, é ouvir o Evangelho. É não se pôr. Permitam-me que eu lhes dê um conselho, então, final. Todas as vezes que vocês se colocarem para ouvir coisas na internet, ou mesmo aqueles que se dizem pastores e pregadores, todas as vezes que os irmãos perceberem que está sendo associada a lei de Deus, o evangelho de Cristo, a palavra de Deus, com invencionice, tape os seus ouvidos, não ouça mais isso. Procure ouvir aqueles que pregam o evangelho, que anunciam o evangelho de Cristo Jesus. E é isso que Paulo está dizendo. O fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregar a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Que Deus nos guarde disso e que Deus opere em nós mais de novo o santo evangelho. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Amado Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos, nesta manhã, no santo dia do Senhor, meditar, Senhor, neste assunto tão maravilhoso. E vivemos dias como os de Paulo. Eu não sei nem dizer, Senhor, se lá era pior, se aqui é pior, mas todas as eras temos as dificuldades. E hoje nossos tempos também não são fáceis. Mas nos guarda, Senhor, das genealogias, nos guarda das fábulas, guarda o nosso coração de ouvir invencionices humanas, seja qual for o tipo, a natureza que chegar a nós dessas coisas. E nos guarda no Evangelho de Jesus. Que a nossa fé, que a nossa vida esteja em Cristo e que as nossas palavras sejam sempre em Cristo. E não façamos afirmações fabulosas, invencionices humanas. Guarda-nos, Senhor, e opere em nosso coração pelo Espírito Santo a sua santa palavra, o seu evangelho, nos santificando e produzindo em nós isso que Paulo diz aqui,
a edificação de Deus, do Senhor, o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Faz isso, Senhor. E guarda a nossa querida igreja, e guarda as igrejas dos nossos dias de tanta loucura que nós temos visto. Em nome de Jesus, oramos assim.